Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal de reflexões semanais. O vídeo de hoje é sobre o que fazer para garantir que a sua equipe entenda a sua mensagem. Recentemente, durante a formação em gestão contemporânea, uma das participantes fez a seguinte pergunta: Gilberto, mas não é normal que quando você fala para todas as pessoas da equipe, algumas entendam e outras não? Eu disse, isso é normal. Por quê? Porque nós temos uma forma de falar que faz sentido para umas pessoas, mas não necessariamente faça sentido para outras pessoas. Então, quando você usa uma determinada forma de falar, você impacta umas e talvez outras fiquem sem serem impactadas. Agora, o fato disso acontecer não significa que é assim que devemos deixar. Porque uma coisa é que isso é normal, outra coisa é o quanto isso impacta na nossa produtividade. Por quê? Porque enquanto as pessoas não entenderem o que é para ser feito e a importância disso, elas vão procrastinar, vão dispersar, vai ter distração e isso vai naturalmente baixar a produtividade. Então, se você é gestor ou gestora e quer aumentar a produtividade da sua equipe, é fundamental que você garanta que todos compreendam bem o que é para fazer e por que aquilo é importante. E você deve me perguntar agora assim, tá, Gilberto, mas como é que a gente garante isso? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo agora. Bom, para isso eu quero usar uma metáfora com você. Imagine que você tenha que pintar toda a sua equipe. Então você pega um balde, coloca a tinta que você quer pintar as pessoas, por exemplo, cor branca, prepara o balde com a cor branca e aí depois você reúne toda a sua equipe em um lugar, pega aquele balde e lança aquela tinta branca em todas as pessoas da equipe. Essa é a fase 1. A fase 2, você vai ter que olhar para quem não ficou bem pintado, pegar um outro balde com a mesma tinta branca, pegar um pincel, ir lá e retocar aquelas partes que não ficaram bem pintadas. Depois tem a fase 3. Naturalmente, com o passar do tempo, a tinta perde o brilho e você precisa perceber quando a tinta está perdendo o brilho, voltar lá e pintar novamente. Agora vamos entender essa metáfora dentro da organização no dia a dia de um gestor. Bom, primeiro passo, você tem que comunicar algo para a sua equipe. Você quer que a equipe compreenda bem aquela mensagem. Você quer que dali saia ações práticas, que as pessoas se engajem, que tenham produtividade. Para isso, você tem que preparar bem a tinta. E o que significa preparar bem a tinta no balde antes de jogar a tinta nas pessoas? Bom, você tem que primeiro setar, ou seja, definir qual é a sua intenção. Vou dar um exemplo aqui. Se a sua intenção é que as pessoas te entendam, vai ter um direcionamento. Se a sua intenção é que as pessoas se engajem, ou seja, que elas comprem, que elas fiquem motivadas a aplicar o que você vai falar, é outra coisa. São dois mundos diferentes. Uma coisa é quando você quer que as pessoas entendam, outra coisa é quando você quer que as pessoas comprem aquela mensagem e apliquem aquilo no dia a dia. São mundos diferentes. Então, defina bem qual é a sua intenção. Segundo, de acordo com a sua intenção, quando ela estiver claramente definida, você precisa pensar o seguinte: qual é o conteúdo que eu preciso dar a essas pessoas? Ou seja, que tipo de informações eu tenho que distribuir? Isso é definição da qualidade do conteúdo da tinta. Então, o que elas precisam saber sobre o contexto da empresa, sobre o contexto do mercado, sobre o momento que a gente vive, sobre aquilo que precisa ser feito? E aí você vai organizar as informações que as pessoas precisam ter acesso para que elas entendam o que e por que elas precisam fazer aquilo. Depois, você vai pensar na forma. Depois que você pensou no conteúdo, vem a hora de falar qual é a melhor forma de eu levar esse conteúdo para as pessoas. E a forma vai estar o ambiente em que você vai falar, o momento em que você vai falar, os exemplos que você vai dar. Então é muito importante que quando você vai preparar a tinta, ou seja, a mensagem que você vai distribuir para toda a equipe, você defina primeiro qual é a sua intenção, segundo, o conteúdo, o que exatamente as pessoas precisam saber. Terceiro, a forma. Qual a melhor forma, qual o melhor modelo de eu falar isso com as pessoas. Feito isso, a tinta está pronta, dentro do balde, agora é a hora de você reunir o time e jogar a tinta em todas as pessoas. Fase 1 concluída, vamos para a fase 2. Você vai precisar olhar onde a tinta não pegou. Gilberto, como é que eu vejo isso? É muito simples. No final do encontro, você pode conversar com algumas pessoas e perguntar: e aí, o que ficou para você do encontro? O que te chamou a atenção? O que você lembra? Por que é importante? E se as pessoas falarem bem, ótimo. Mas aquelas que não conseguirem dar nenhum tipo de explicação, você sabe, a tinta não pegou nessa pessoa. E aí o que você vai precisar fazer? Você vai ter que personalizar a informação. Você vai ter que pegar a forma e repensar a forma para essa pessoa.
Porque cada pessoa tem um jeito diferente de entender as coisas, pelo próprio perfil comportamental dela. Então você vai ter que explicar para aquela pessoa, no perfil dela, da forma que facilite para ela compreender o que e por que aquilo é importante. E aí você ajusta e faz a pintura fina naquela pessoa. E assim você vai fazendo com todos aqueles que ainda não estiverem bem alinhados, ou seja, bem pintados com a mesma cor. Muito bem. Terceiro passo. Terceiro passo é lembrar que a tinta vai perder o brilho. A tinta vai envelhecer. Então você precisa fazer o quê? Manter um olhar atento e perceber. Quando as pessoas começarem a ter atitudes diferentes daquelas que foram combinadas, você tem que ir lá e voltar e passar a tinta de novo. Ou seja, relembrar a pessoa o que e por que precisa ser feito daquele jeito. Ao relembrar, você pinta novamente, dá uma nova mão e a pessoa volta a ter o comportamento esperado. Então veja, a vida do gestor não existe moleza. Não tem um comprimidinho que você dá e todo mundo entende da hora para outra. Não tem uma técnica mágica que você fale e todo mundo entenda de uma hora para outra. O que tem é método. Com um método adequado, você vai garantir que a sua mensagem chegue bem e faça a diferença na vida das pessoas. Você pode assistir esse vídeo de novo pensando o seguinte: qual desses 3 pontos eu tenho feito bem? E qual deles eu poderia melhorar ainda mais? Diante disso, crie um plano de ação e melhore cada dia mais a forma que você tem usado para se comunicar com as pessoas. Com isso, naturalmente, as pessoas estarão mais engajadas com seus afazeres e muito mais produtivas. Se você conhecer alguém que você sabe que essa pessoa está passando por um momento difícil com a equipe, que a equipe não anda compreendendo bem a sua mensagem, fica aí a dica. Compartilhe com essa pessoa esse tipo de informação. Quem sabe você vai fazer uma grande diferença na vida dela. O nosso objetivo com esses vídeos semanais é contribuir com o maior número de pessoas possível. E se você puder nos ajudar nisso, seremos muito gratos. Então, semana que vem teremos um novo vídeo com um novo conteúdo. Eu te espero aqui no mesmo canal. Até lá, tenha uma ótima semana. Um grande abraço.